Boa noite, pessoal. São 7 horas em ponto. Nós vamos, então, dar início às atividades da noite de hoje. Primeiro, oficialmente, muito bem-vindos ao Grupo Espírita João Evangelista. É muito bom estar conectados com todos vocês. Esperamos que todos estejam bem, saudáveis, em casa, quietinhos, né? Esperando esse furacão passar. Mas que bom que nós possamos estar aqui hoje reunidos nesse dia, na Páscoa, né, que possamos estar celebrando a nossa amizade aqui juntos. Então, para harmonizar o nosso evento, a nossa palestra de hoje, nós vamos pedir a Ana Cláudia para fazer a leitura inicial da noite de hoje. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nutrição espiritual. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Paulo, Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa, em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos, quanto o gastrônomo anseia pelos pratos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa, que lhes diz respeito, por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se, em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Que Jesus nos abençoe. Meus amigos, então agora vamos encaminhar para uma prece de agradecimento e envolvimento neste momento. Senhor Jesus, espíritos amigos, mentores da nossa casa querida, que possamos neste momento reunir os nossos corações, as nossas mentes em um só pensamento, um pensamento de amor, pensamento de fraternidade, pensamento de união espiritual nos ideais que esta casa bendita nos proporciona. Que possamos, na noite de hoje, construir as nossas reflexões acerca do tema e que o nosso palestrante possa ser intuído em todos os momentos, reunindo as nossas necessidades e que a sua fala possa ser direcionada individualmente, coletivamente a todos nós. Que a espiritualidade amiga esteja presente e que possamos, desta forma, unir todos os nossos corações, reunindo forças e fluidos benéficos
aqueles que tanto precisam, que estão ao nosso lado, perto, longe, muito próximo, que todos sintam-se consolados. Todos aqueles que neste momento passam por desafios de saúde física, mental, espiritual. Envolva a todos, amigos. E que possamos, então, iniciar hoje a nossa tarefa com alegria em nossos corações. Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós temos conosco o Rodrigo Brasileiro. Rodrigo, muito obrigada por estar conosco agora. Só um último lembrete aos nossos amigos, vamos manter os nossos microfones desligados para que a gente possa aproveitar ao máximo a fala do Rodrigo. Rodrigo Brasileiro é nosso companheiro, amigo, querido, e ele vem da UEC, né? A União Espírita Cristã, em Vila Velha, e que já esteve conosco aqui várias vezes. Rodrigo, você é muito bem querido, muito bem-vindo na nossa casa. Está com você a fala. Tá bom. Boa noite a todos, que a paz, a alegria, o carinho e o amor de Jesus, mais ainda neste dia, possa habitar os nossos corações, possa habitar a nossa casa, nossa família, o nosso trabalho. É com muita alegria que eu estou aqui novamente para dar uma palhinha, como o Darlan falou, de assuntos que eu amo, que é sobre a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de um tema que é frugalidades. É uma palavra que não é uma palavra que a gente utiliza comumente no dia a dia, e a gente vai descobrir de onde que eu tirei essa palavra e que relação ela tem com algum conteúdo e ensinamento da doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, né? Então, antes de mais nada, agradecer o convite, que eu sei que é sempre de coração que esse povo lembra de mim. Então, eu agradeço e vou dar o meu melhor. Então, para a gente poder começar a conversar sobre frugalidades, a gente vai apresentar o nosso primeiro convidado da noite, que vai falar para a gente sobre frugalidades. Então, a gente tem aqui, já estou compartilhando com vocês, Rodrigo, o seu microfone mutou. Isso, agora. Eu apertei alguma coisa que não devia aqui. Mas vamos lá. Então, o nosso primeiro convidado, ele é norte-americano, que é o Benjamin Franklin, que é o estadista, escritor, né, da América do Norte, e também inventor dos para-raios. Ele viveu entre os anos de 1706 a 1779, né? Então, ele foi uma figura importante, icônica para a cultura norte-americana e também para a cultura mundial. Então, uma pessoa que tem grande valia na transformação do mundo, né? E ele era uma pessoa que ele se inculcava e ele sempre procurava cuidar da sua transformação moral. Então, quando eu fui trabalhar esse tema que a gente vai desenvolver nessa noite, ele apareceu nas minhas buscas. E aí, assim, como eu acredito que nada é por acaso, eu fui pesquisar mais um pouquinho. E eu vi que na autobiografia dele, que ele desenvolve, ele conta isso, né? Que ele sempre se preocupou com a sua transformação moral. E aí, nessa escrita, que ele sempre escreveu muito bem, nessa escrita dele, ele desenvolveu 13 princípios que ele achava que uma pessoa poderia seguir e também fazer uma transformação moral. Ele falou que aplicava isso nele, toda semana ele desenvolvia um princípio desse, e ele conseguia fazer todos os 13 princípios 4 vezes por ano.
Então, é nisso que ele se baseou a sua transformação moral, né? Então, a gente também conhece uma receita também, se a gente pode dizer esse nome de receita, né? Que é Santo Agostinho, que também nos trouxe, né, na questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre a vida dele também, que era uma pessoa que também buscava a sua transformação moral, e diz para a gente que se a gente quisesse se melhorar nessa vida, né, e resistir à tentação do mal, a gente deveria, antes de dormir, fazer um balanço do nosso dia, o que a gente fez de positivo, de negativo, o que a gente poderia melhorar, e assim fazer as transformações que a gente precisaria fazer e atuar com esforço, né, e domar as nossas má tendências, a gente conseguir fazer essa transformação moral. Então, o Benjamin Franklin ele traz esses 13 princípios como também uma receita. Eu não vou trazer todos, eu só vou trazer um, porque é o que vai fazer link com o conteúdo que a gente vai estudar sobre a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. Mas vale a pena, porque eu li lá e são 13 princípios que têm muita correlação, como não deixaria de ser, né, com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, porque eu percebi que esse Benjamin Franklin também é um dos colaboradores dessa transformação do planeta, né? Então, vale a pena a gente se debruçar nesses 13 princípios. Então, eu vou trazer aqui o quinto princípio dele, que ele fala sobre a frugalidade. Né? Benjamin Franklin fala sobre a frugalidade e ele sempre trata os princípios com frases curtas. Então, ele desenvolve a frugalidade, que é o quinto princípio dele, dessa forma. Não faça despesa sem proveito para os outros ou para si mesmo, ou seja, não desperdice. Então, frugalidade são essas questões que a gente deveria ter mais atenções, né, do que a gente consome, do que a gente se alimenta, e a leitura preparatória ela vem muito ao encontro, né, da nossa proposta, dessa conversa dessa noite, porque fala desse alimento da alma. Quantas vezes a gente tenta alimentar a alma de coisas que são artificiais, superficiais, e que, na verdade, só servem para aumentar mais ainda o vazio que a gente carrega dentro de nós. Então, esse é o quinto princípio dos 13 princípios do Benjamin Franklin. E fazendo agora a transposição para o Livro dos Espíritos, para a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus, a gente tem no capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala sobre as leis morais, né, da perfeição moral, a gente tem a lei de conservação. E dentro desse capítulo lei de conservação, que enfim, acho que é chover no molhado falar que capítulo magnífico, né? Porque todos os capítulos são magníficos desse Senhor que sacrificou a sua própria vida para trazer a doutrina espírita para a gente, no esforço, né, de deixar a nossa vida um pouco mais leve, né? Que a nossa caminhada fosse um pouco mais leve do que a que ele teve. Então, nesse quinto capítulo, que é da lei de conservação, a gente tem uma parte importante, principalmente nos dias de hoje, principalmente para o dia de hoje, que nos fala, que nos desenvolve sobre o assunto do que é necessário que é o supérfluo, né? Nós estamos aí numa era, se a gente pode dizer assim, numa era moderna, numa era de tecnologia, e que a gente precisa desenvolver esse senso do que é necessário e do que é supérfluo. Porque hoje, todas as grandes empresas, todos os grandes conglomerados, toda a mídia que principalmente toma conta hoje das redes sociais, elas têm um único objetivo, que é tomar a nossa atenção, que é roubar a nossa atenção para si. Então, nós temos aí as telas de multiformatos, né? De multi-objetivos, e a gente percebe que a nossa atenção, às vezes, está sendo roubada
e até o tempo ele entra nessa balança do que é necessário, do que é supérfluo, do que a gente busca para nós, como espíritos imortais. O desafio não é fácil. Se a gente for pegar aí, na nossa época, na minha época de criança, como era mais fácil focar em uma coisa só? Como era mais fácil você observar poucas coisas na vida? Hoje está mais difícil. As crianças já nascem com o celular na mão, né? Numa figura bem extrapolada aí do que a gente vive hoje. E crianças com 1 ano, 2 anos, já sabem tocar na tela, já sabem usar o celular, já sabem entrar no aplicativo que normalmente utiliza, o que os pais utilizam para poder lhe entreter, para roubar a sua atenção. Então, a gente está numa época em que a atenção ela virou uma grande moeda, né, uma moeda de troca. Então, às vezes, quando a gente quer receber um e-book, por exemplo, a gente deixa o nosso telefone, o nosso e-mail, né, o nosso nome. Às vezes, dependendo de onde a gente trabalha, qual é o nosso cargo e quantos funcionários trabalham na empresa, enfim, a gente vai deixando as nossas informações, a nossa atenção para receber alguma coisa em troca. Então, a atenção ela tá servindo hoje como essa moeda, né? E a gente precisa mais do que nunca, e a doutrina espírita é atualíssima por causa disso, porque em qualquer época ela atua nesse bom senso, né? Ela atua nesse observar de limites, até quando eu estou gastando meu tempo, a minha intelectualidade e o meu esforço, a minha energia, meu fluido vital em coisas que são necessárias, e até quando eu estou gastando isso tudo que eu falei anteriormente em coisas que são supérfluas. E aí é que está o desafio, que a gente vai mergulhar agora para poder entender um pouquinho com o espírito de verdade, com Kardec, como que a gente pode desenvolver esse bom senso, né? E aí ele traz, dentro dessa perspectiva do necessário e supérfluo, ele traz algumas perguntas. A primeira é: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Como podemos conhecer esse limite? Então, Kardec já afirma aqui que existe um limite entre o necessário e o supérfluo, né? Mas qual é esse limite? Como nós, espíritos mortais, podemos conhecer esse limite? E os espíritos nos dizem, né? E a resposta é sempre maior do que eu vou trazer aqui, tá bom? Então, eu convido todos a mergulharem realmente nesse 5º capítulo, para a gente poder absorver mais do que essa nossa conversa aqui. Eles dizem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Então, aquele que já chegou na virtude da ponderação, ele já conhece por intuição, porque já desenvolveu essa habilidade, já desenvolveu esse conhecimento, já desenvolveu essa virtude, já passou por muitos desafios, então ele, por intuição, por ter essa inteligência desenvolvida dentro de si mesmo, dentro da sua alma, ele conhece por intuição. Mas aí os espíritos continuam, muitos, né? E aí muitos é a grande maioria, tá? Então, com certeza, a gente está nesse balaio de gato aí. Muitos só chegam a conhecê-la por experiência e a sua própria custa. Então, muitos vão conhecer por experimentar, por errar, né? Por realmente ultrapassar o limite do que é necessário. E aí a gente já vê na própria resposta, quando a gente ultrapassa esse limite do que é necessário, a gente percebe que existe uma custa, né? Isso custa alguma coisa. Isso traz não colocaria dívida, mas a gente às vezes entende assim também, mas traz alguma reparação, se a gente pode utilizar assim, alguma reparação da economia divina. Então, se a gente se alimenta de forma supérflua, a gente vai ter que reparar isso na economia divina. Se a gente gasta o nosso tempo de forma supérflua, a gente vai ter que reparar isso na economia divina.
Então, não fica centil nenhum para trás, né? Como o Evangelho nos ensina, nenhum centil, nenhuma moeda fica para trás daquilo que a gente ultrapassou, do que é o limite do necessário. Então, cabe a nós, e aí nos observar, mais do que observar o próximo, nos observar quando estamos ultrapassando esse limite, né? Então, às vezes, esse limite vai trazer perdas materiais, vai trazer perda da saúde, vai trazer perda da nossa habilidade psíquica, vai trazer alguma perda que a gente precisa reparar, né? Se a gente traz aqui o livro do Céu e Inferno, quando Kardec traz toda essa evolução da reparação, a gente se arrepende, a gente expia, e depois que a gente repara, né? A gente se arrepende daquilo que a gente ultrapassou do limite do que é o necessário, a gente expia, porque normalmente, como a gente não vive sozinho, esse limite do necessário acaba nos roubando das nossas relações, né? das nossas obras, das nossas missões. Então, a gente precisa, através da expiação, sentir na própria pele, às vezes, essa custa, né? Essa própria custa, do que aquilo que a gente ultrapassou como limite do necessário. E está tudo bem, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, onde a maioria dos espíritos são dominados pelo mal, né? É o que nos caracteriza como espíritos mortais vivendo nesse planeta de provas e expiações. Então, a gente não sabe ainda, como uma criança não sabe ainda, que botar o dedo na tomada dá choque, a gente não sabe ainda, por intuição, qual é o limite do necessário. E está tudo bem. Nós vamos aprender. Só que, para aqueles que estão mais atentos e que podem perceber, né, quando ultrapassam esse limite, que ultrapassaram, isso vai criando uma musculatura moral, uma musculatura da alma, em que a gente vai deixando de ultrapassar cada vez mais, né, esse limite. E até que a gente desenvolve essa intuição, porque a gente conquistou, né, uma conquista da alma, e a gente não ultrapassa mais, né? Então, é bem importante esse ensinamento para a gente saber que não é como a gente poderia falar, preto no branco, né? Não são só duas cores. Tem uma transição aí que a gente vai experimentando, que a gente vai evoluindo. E isso faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução como espírito imortal. E Kardec continua com as perguntas dele. Na 716, ele fala: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Então, olha só que interessante e magnífico, né? Até na pergunta de Kardec a gente tira lições. Então, toda essa organização que a gente tem hoje, toda essa tecnologia, tudo isso faz parte da natureza. Olha que legal, né? E por trazer isso, né, nos dar toda essa vida, toda essa pujança, toda essa abundância de vida moral, de vida intelectual, de vida material, de vida espiritual, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Ela já não tem mecanismos intrínsecos nela em que poderiam garantir, né, esse limite das nossas necessidades, que é o que Kardec pergunta, e os espíritos respondem: sem dúvida. Sem dúvida, existe um limite. Tanto que a nossa custa, que está na pergunta anterior, ela é trazida pela avaliação da própria natureza, das leis divinas, das leis morais de Deus, nosso Pai amoroso, para poder fazer esse limite, né? Para poder realmente trazer a conta na medida certa, que não seja injusta, que a gente não pague uma custa, né? Uma conta que não nos pertence, está sendo cobrado a mais, né? Como a gente vai em algum lugar e existe uma cobrança a mais, né? Na economia divina não existe isso. O ticket sempre vem na conta certa, e no momento certo, e que a gente possa pagar, né? Isso que é a misericórdia divina, né? Então, a gente tem sempre o momento certo, as pessoas certas, né?
a habilidade certa, a evolução certa para resolver aquela questão, para a gente utilizar aquele limite que a gente ultrapassou como um degrau, né? E não como uma pá, para nos enfiar mais ainda em algum poço sem fundo. Mas e aí os espíritos falam, sem dúvida, mas o homem é insaciável. Nós somos insaciáveis. Por meio da organização que lhe deu, né? O Espírito de Verdade continua. A natureza lhe traçou o limite das necessidades, tá? Estão postos os limites. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. São as frugalidades. É o supérfluo, é o superficial, é o artificial, aquilo que não preenche a alma. A gente teve na leitura preparatória, né, uma figura de linguagem lindíssima, né, que a gente se alimenta, se alimenta, se alimenta e ainda está buscando insaciável, né? Como aquela mulher da mulher samaritana que ia no poço todos os dias buscar aquela água, ia buscar aquela água e aquela água não matava a sede da sua alma até o dia que ela teve contato com a fonte de água viva, que é o próprio Jesus. Então, fica aí os espíritos nos falando que os vícios nos alteraram essa constituição, né? E alteraram essa percepção das necessidades que realmente são reais. Então, hoje a gente tem uma sociedade que nos trazem apelos mil, né? Na busca dessa atenção, nos trazem apelos mil. E a gente criou necessidades que são ilusórias, são fantasias da nossa busca por esse alimento que não está nos preenchendo, né? Então, aí, vícios, e quando eles dizem vícios, são todos aqueles que a gente consegue apalpar, né? Os vícios materiais, que aí a gente poderia fazer uma listagem infinda aqui, como também os vícios morais, né? Então, a maledicência, a inveja, o ciúme, né? Então, todas essas constituições em que deturpam, mudam, distorcem a lente que a gente tem sobre a realidade, né? E isso tem um custo. E isso faz parte da dinâmica da vida, porque é nessa alteração, dessa criação de necessidades que não são reais, é que a gente infringe a lei divina, é que a gente comete o erro. E que a própria lei, que é didática, perfeita, justa, amorosa, misericordiosa, ela nos coloca numa posição de aprendiz novamente. E aí a gente erra novamente, às vezes, na mesma questão. E aí ela nos coloca novamente nesse ciclo da vida, numa posição que a gente possa aprender. Até que a gente aprende, conquista aquilo ali e não mais cai no mesmo erro. Não mais cai no mesmo erro. Então, esse é o nosso desafio, em passar nesses ciclos e aprender cada vez mais. E Kardec continua com as perguntas dele. O que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo? O que pensar daquelas pessoas, nós todos, que abraçam, né? Que juntam, que amealham, que tomam só para si os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, que é a parábola do filho pródigo. Queria tudo do pai, né? Ele queria tudo do pai e ir para o mundo. Sem o pai, se lascou, né? E voltou com o rabinho entre as pernas. Então, o que pensar, né? Com prejuízo daqueles a quem falta o necessário, porque tem isso também. Ele não só se prejudica amealhando isso tudo e partindo e ultrapassando o limite do necessário, chegando ao supérfluo, mas também dá prejuízo às outras pessoas, porque se eu assambarco, né, se eu amealho, se eu tomo, se eu ajunto, e
o recurso material ele é finito. Alguém vai ficar sem. E muitas vezes a gente faz isso dando prejuízo a alguém. E os espíritos respondem para a gente. Esquecem, olvidam a lei de Deus. E terão que responder pelas próprias privações que houverem causado aos outros. É a expiação e a reparação, né? Então, a gente vai sentir na própria pele essa privação. E aí, meus irmãos, a inteligência suprema divina, a inteligência de Deus, ela é tão criativa que qualquer regra que a gente queira colocar para esse prejuízo e essas privações é limitado da nossa parte. Às vezes a gente olha assim uma situação, nossa, esse fulano, né, tá privado do material, tá morando na rua. Ah, isso é porque ele assambarcou demais em outra vida e agora ele está pagando pelos seus pecados, né? Está aqui na lei de causa e efeito, no ciclo da vida, e aí a gente faz aquela palestrinha, né? E que não ajuda ninguém, nem a si próprio, e a gente perde a oportunidade, às vezes, até de ajudar, né? De levantar aquele irmão que precisa de uma ajuda. Mas a gente não tem condições intelectuais, morais, né? E os espíritos nos falam isso, da gente conseguir perceber qual é a atuação divina das leis morais na nossa vida. Quando a gente causa prejuízo a alguém, quando a gente ultrapassa o limite do necessário, a gente não tem ideia. Então, qualquer julgamento que a gente faz, e Jesus foi muito claro com relação a isso, para a gente não julgar, porque a gente não tem condições. A gente entra no meio do filme. Vocês já entraram no cinema no meio do filme? Alguma vez na vida de vocês? Um filme que é estreia, um filme que antigamente não tinha spoiler, né? Não, entra no meio do filme para você ver. Você não vai entender muita coisa. É isso que a gente faz. A gente entra no meio do filme, na vida das pessoas, e quer julgar ela por aquela fotografia que a gente faz naquele momento. E aí a gente é muito bom, porque nós temos a intelectualidade que a doutrina espírita nos dá, a filosofia, a ciência, né? E a gente esquece de desenvolver essa religiosidade, né? Essa espiritualidade, de se colocar disponível para que o outro possa sair da situação. E não querer tecer uma tese de mestrado e doutorado sobre por que ele está naquela condição, né? Então, mas que a gente vai ter que responder, vai, né? E as leis divinas são super criativas, justas, amorosas e misericordiosas, para que a gente faça isso da forma que a gente precise fazer. Então, quando a gente esquece das leis de Deus. Então, vamos para Eles continuam. Nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. Não é uma linha traçada, né? São tons de várias cores, né? Entre o preto e o branco. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que aditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem, né? Então, eles colocam aí que a nossa civilização, a nossa sociedade atual cria necessidades que, quando a gente estava em outras épocas, a gente desconhecia. Vai falar para uma pessoa que estava na Revolução Francesa que ela teria redes sociais para fazer a revolução dela. Vai dizer para a pessoa que estava lá com os papiros, escrevendo os primeiros evangelhos, que ela teria, num dia só, ou em poucos anos, triplicado, quintuplicado e cada vez mais aplicado, né? Todo o saber humano dentro das plataformas de busca, todo nos computadores e tudo mais, né? Que a gente não precisaria
criar tanto conhecimento, porque já está quase tudo escrito, né? Então, a gente precisa entender que existe, né, as necessidades que nós criamos atualmente, em que a gente não percebia antes, né? Então, e a gente precisa estar atento a isso, porque isso pode ser uma falsa necessidade. Então, eu preciso mesmo estar conectado o dia inteiro. Eu preciso mesmo comer tudo que me aparece nas telas, vestir tudo que me aparece nos anúncios, comprar tudo. Ou se não tenho condições de comprar, ficar desejando isso tudo e ficar construindo a minha vida, a minha jornada nessa vida, baseada em desejos não cumpridos o dia inteiro. Olha o nível de frustração que nós causamos em nós mesmos. E isso é supérfluo. Isso é frugalidade. Isso é desperdício, como nos diz Benjamin Franklin. E é assim, talvez a gente, e isso também é justo, como nos diz Emmanuel, é justo quando a gente quer voltar no passado, né? Quando as coisas eram mais simples, não eram tão complexas. Isso é justo, mas para que a gente possa caminhar, a gente precisa dar conta do que é complexo. A gente precisa evoluir. Então, nós outros que estamos aqui agora na carne, muitos de nós que já passamos do 30 e que daqui a pouco a gente vai estar no plano espiritual e daqui a pouco vai estar voltando a essa terra, a gente vai encontrar aqueles que estão nascendo agora com os mesmos desafios da complexidade. E a gente já vai estar surfando, né? Já vai estar entrando na onda. Então, se a gente às vezes se sente um dinossauro, quando a gente reencarnar novamente, nós vamos encontrar outros dinossauros. E assim vai se fazer, né? Com os desafios que se apresentam cada civilização, cada reencarnação. Isso é o maravilhoso da vida, né? E a gente precisa se lançar nisso, dizer sim para essa vida, né? Dizer sim para toda essa construção magnífica que Deus fez para que a gente nascesse na família certa, que a gente encontrasse as pessoas certas, a federação certa, a casa espírita certa, né? A cidade certa, e que a gente mudasse o trabalho e os desafios e as perdas e as conquistas. Tudo isso flui com um amor tão grande de Deus e que a gente não percebe, porque a gente fica com o olhar no que é supérfluo, no que é vazio, e a gente perde a oportunidade para olhar o que é necessário, o que é cheio, né? E o legal de se ter muita idade é que a gente vai desenvolvendo essa intuição para que realmente é o necessário. Não é fácil, não, mas a gente tem capacidade de desenvolver isso aí. Em qualquer idade, aliás, né? Basta que a gente, como o Espírito de Verdade fala, que a gente não olvide, que a gente não esqueça as leis de Deus. E a gente consegue desenvolver isso. E o Espírito de Verdade continua. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a prestarem mútuo apoio. Então, a gente vem com esse frenesi do desenvolvimento intelectual, é tecnologia. Gente, é cada coisa que a gente inventa todo dia, cada coisa que o homem pensa, cada máquina, cada programa, inteligência artificial, robô, e essa parte operacional, né, manual, vai deixando cada vez mais de existir para o desenvolvimento humano, para que a gente possa desenvolver esse senso moral, né? Claro que, como a própria doutrina nos diz, primeiro vem esse desenvolvimento intelectual, para depois
atrás vinha o senso moral, o desenvolvimento moral. Nós sabemos disso, né? Então é por isso que a gente precisa utilizar essa intelectualidade para perceber essa moralidade. Não adianta a gente saber tudo que está escrito no Livro dos Espíritos, na Gênesis, no Evangelho segundo o Espiritismo, saber, às vezes, até de cor, e fazer ligações, inferências, links super elaborados, complexos, se a gente não tira daqui, do córtex frontal, do intelecto, e traz para cá, para o coração. Esse é o trabalho. E é esse trabalho que a doutrina espírita veio, para trazer o cristianismo redivivo. Porque se é redivivo, é porque ele estava morto em algum lugar. Estava morto aonde? Na civilização, na sociedade, ou mais ainda, em nossos corações. E aí fica a reflexão para cada um de nós. Porque é nesse reviver o cristianismo que nasce esse sentimento de caridade, de apoio mútuo. Se a gente pega os livros de Emmanuel, fala tão bem da história dos primeiros tempos do cristianismo, né? Do cristianismo primitivo, se a gente pode dizer assim, de primitivo não tinha nada, tão sofisticado que a gente não consegue nem imitar. A gente percebe o quanto esse sentimento da caridade e apoio mútuo existia nas catacumbas, né? Nas cavernas que eles se reuniam, no apoio, né? A gente vê lá no livro Paulo e Estevão, né? Quando vinha as discussões, né? Que era um povo que realmente se criticava muito. O povo judeu sempre teve essa postura de se criticar muito, de fazer muita autocrítica a si mesmo. E aí, quando vinha esses embates, como eles faziam isso de forma a cuidar um do outro? Mesmo que aquele que fez a crítica estivesse desavisado, como aconteceu várias vezes com Paulo, que fez crítica a Pedro, e Pedro utilizou aquilo para crescer e também para poder apoiar o próprio Paulo. E hoje, talvez a gente se coloque numa postura de vítima da casa espírita. Ninguém me compreendeu, ninguém me entendeu, me criticaram, me julgaram, então é melhor abandonar. Imagina se Pedro, com as críticas ferrenhas que Paulo fazia para ele, se ele abandonasse aquele barco. Então, esse sentimento de caridade vem desse cristianismo redivivo, que precisa renascer em nós. Passa pelo intelecto? Passa. Mas precisa fazer morada no coração. Porque senão a gente vai ficar só fazendo palestrinha. E só falando e fazendo pouquíssimo. Mas tudo bem. Uma hora também a gente cansa. A gente cansa dessa intelectualidade toda, dessa fantasia toda de ter uma perfeição a partir do que eu penso, a partir do que eu projeto no mundo, e começo a cuidar mais do que eu sinto, do que eu vivo, daqueles que estão ao meu redor, como natureza. Então, esse é um mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram e se aproveitam os benefícios da civilização. E desta exploração tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, eles acabam trazendo um alerta nesse capítulo, nessa parte aí do necessário e supérfluo, como a gente, para poder fazer parecer ter, né? A gente coloca máscaras, né? A gente passa um verniz, a gente é sepulcro caiado, a gente faz um comportamento de bonzinho, às vezes fala manso, né? Fala bonzinho, mas
mas tem um rastro de destruição moral atrás de nós, de vícios morais. Às vezes a gente não fuma, não bebe, não cheira. Tem gente ainda que se abstém até do próprio sexo, como se fosse uma coisa viciosa, suja, mas por dentro é um sepulcro. E aí, isso não cabe eu julgar o vizinho, julgar minha mãe, meu pai, minha esposa, meu tio, meu irmão. Não cabe eu ter esse olhar, né, de verniz, de máscara para os outros, porque a gente utiliza isso mesmo. Eu tenho que olhar para mim. Que máscaras eu uso de bonzinho, de perfeito, né? Que custa isso tudo, que ultrapassa o limite do necessário. Eu vivo uma vida de mentira, e é como se fosse um castelo de areia. Vocês já tentaram? Estou com tanta saudade do mar que agora eu lembrei disso agora, tá? Castelo de areia, na beira da praia. Vocês já tentaram construir vários, assim, uns 10? Não consegue, porque eu vou levantando um, vou para outro, daqui a pouco a onda vem, como é o próprio movimento da vida, de trazer e buscar, rui aquele castelo de areia. E aí tem o Rodrigo, que é o Rodrigo da Casa Espírita, cara, fenomenal, palestrante. Tem o Rodrigo dentro de casa, né, monstro, né, destruidor, devorador de corações. Tem o Rodrigo do trabalho, muitos resultados, né, pessoa exemplar. E aí eu vou construindo esses castelos de areia até o dia que vem uma onda mais forte, numa ressaca brava, porque a vida se encarrega de fazer isso, de, no momento, tirar todas as nossas máscaras, e aí a gente tem a oportunidade de se ver né, de se ver tal qual é, imperfeito, né, ainda manco, né, ainda torto ainda, infantil, né, bem para evoluir mesmo, num planeta de provas e expiações. Então, essas máscaras todas que foram construídas, elas despencam dessa parede, né? E a gente tem a oportunidade de recomeçar. Normalmente se chama de crise de meia-idade. Não sei se alguém já passou por isso aqui. Mas costuma acontecer isso. A gente vai rever esses valores. Cara, por que eu fico na empresa 14 horas por dia e deixo minha família desassistida dos meus carinhos, da minha atenção, do que é necessário? Né? Por que eu fico tanto na casa espírita e não consigo ouvir uma crítica? E aí eu já falo que a pessoa é obsediada, já marco uma reunião de atendimento fraterno para ela, e aponto o dedo, e quiçá se eu não expulso ela, né, da casa. Então, a gente precisa se enxergar, e é essa oportunidade que a doutrina espírita nos dá, porque ela traz essa filosofia de reflexo, da gente ler o que está escrito nos livros e da gente se enquadrar, muito mais do que enquadrar a sogra, o cunhado, né, a esposa, a gente querer colocá-los dentro do ensinamento, é a gente se colocar dentro desse ensinamento. E até quando eu estou usando esse verniz, essas máscaras, que fazem parte dessa evolução, mas que a gente pode abandonar quando a gente identifica. E aí, só para a gente entender um pouquinho mais sobre essas máscaras, no livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles nos diz que todos aqueles que são portadores de sombra, que são as nossas trevas interiores, né, nossas imperfeições, e todos o são, ela é categórica nisso, em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha, de constrangimento, e procuram disfarçá-la. A gente identifica a imperfeição, aquela mácula ali, aquela trevazinha, aquela nuvenzinha ali, a gente identifica e, em vez de usar aquilo para o nosso processo de crescimento, a gente quer esconder. Não, deixa quietinho aqui. Então, eu faço a pose do bonzinho, do intelectual correto, né? E aí eu escondo por vergonha, por constrangimento,
aquilo. Só que a gente não esconde por muito tempo, né? Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiem. É o apoio mútuo, né? A caridade, né? Então, quando a gente doma as nossas más tendências e a gente reconhece essas más tendências, a gente está praticando a caridade. Só que eu domo não para esconder, para trazer para o inconsciente novamente. Eu domo para poder perceber por que eu agi assim. Por que que Lúcia, quando falou comigo daquele jeito, eu fiquei tão irritado, né? Me deu um mal-estar, me trouxe uma mágoa. Quando ela se comportou daquele jeito, será que o problema está na Lúcia ou está em mim? E a gente vai ver que a sombra está em mim. E o que a vida fez foi trazer a luz da Lúcia, que deve ter relação, luz e Lúcia, tá? A luz da Lúcia para poder jogar luz sobre essa sombra que eu carrego, sobre essa imperfeição. Então, a vida vai se encarregar de trazer situações em que essa sombra ela ganhe luz, para que a gente possa perceber e trazer essa condição de processo de crescimento. Olha que maravilhoso. E esse livro é fantástico, né? E ela fala ainda que nesse processo de crescimento a gente utiliza a gratidão para alimentar a alma disso, para perceber essas oportunidades que a vida traz de lançar luz às nossas sombras. Às vezes é a perda de um emprego, é uma separação, é a morte de alguém, é uma doença, né? É um bater o dedo mindinho do pé, não sei se é o dedo mindinho do pé que fala, mas o dedo mindinho do pé na mesa, né? Minha mãe falava muito que quando acontecia alguma coisa errada dentro de casa, eu batia o pé, eu tropicava, eu mordia a língua quando estava comendo, ela falava assim, ih, tá pensando alguma coisa errada. Então, são essas sombras que devem surgir pelas condições da vida, mas que a gente precisa utilizar isso não para sentir vergonha, claro que vai dar, mas que a gente não alimente essa vergonha, esse constrangimento, que a gente utilize como um degrau, né, que a gente possa ir evoluindo passo a passo, sem saltos, porque não existem. Então, se existe algum salto que você está percebendo de evolução na sua vida, desconfie. Talvez seja uma hipocrisia que está se instalando, um verniz. Então, a gente precisa ficar atento. Então, essa foi o mergulho na frugalidade do Benjamin Franklin, pessoal. E para a gente poder encerrar, eu trago aqui um ensinamento que está dentro do Sermão do Monte, né? Está no texto dos evangelistas, e que fala muito bem qual é a posição na alma que a gente precisa ter para alcançar essa percepção por intuição do limite dessa frugalidade, do limite entre o necessário e o supérfluo, né? E a gente traz pensando, né, dentro do Sermão do Monte, que traz maravilhosas lições de Jesus, entre as a bem-aventurança, e a gente pensa ainda das bem-aventuranças esse ensinamento, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Só através dessa postura humilde de aprendiz, de pequeno, de servidor, né? De menos, não menos que tem a ver com a nossa autoestima, não menos do que eu não me achar filho de Deus. Não é esse menos, mas colocar no seu lugar de espírito imortal, que está no planeta de provas e expiações, onde predomina o mal. Então, o mal ainda está dentro de nós. Essa sombra ainda vive dentro de nós. Então, quando a gente se coloca nessa postura de aprendiz para subir essa montanha das bem-aventuranças, a gente tem condições de crescer. Quando a gente já se coloca no topo, o que acontece, de acordo com a parábola de Jesus? A gente é voltado para o lugar. A vida, as leis divinas, elas se encarregam disso. Então, se você entra numa festa
onde o seu lugar não é lá na frente, e é aqui atrás, e você vai sentar lá na frente, se achando o bam, 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 a última Coca-Cola do deserto, a vida se encarrega de te tirar daquele lugar e colocar no seu lugar. Bem-aventurados os pobres em espírito, aqueles que utilizam da humildade, da condição de aprendiz, para poder viver, porque é deles o reino dos céus. Então, com essa lição belíssima e que traz tantos desdobramentos, que a gente vai encerrando, como diria o Darlan, a nossa palhinha dessa noite. E o que eu tenho para dizer nessa casa que me recebe com tanta amorosidade é muito obrigado. Muito obrigado por quererem ouvir o que eu tenho a falar, por quererem sentir o que eu estou sentindo e quererem vibrar nesse evangelho redivivo que a gente se comprometeu a reencarnar e trazer essa bandeira aí novamente, para que os corações que são assambarcados, né, por essa doutrina maravilhosa, a gente possa ter aí um reino dos céus em nossos corações, na nossa família, nessa terra que a gente ama tanto. Muito obrigado a todos. Rodrigo, querido, nós que agradecemos a oportunidade de te ouvir, a oportunidade de beber dessa fonte maravilhosa através de você e dessa reflexão fantástica sobre o necessário, o supérfluo. Engraçado que quando você falava, eu lembrava muito de como tivemos oportunidade de reflexão disso nesses 2 últimos anos, né? Que a gente está vivendo mais recluso, então a gente está percebendo o quanto menos a gente precisa, né? E o quanto mais a gente pode alcançar com aqueles que estão vivendo com você, né? Então, que oportunidade linda. Só agradecimento deste momento de estar com você aqui. Então, meus amigos, nós estamos nos encaminhando para o final. É um agradecimento muito grande, né, que o Rodrigo nos trouxe essas palavras maravilhosas. Agradecemos a você, agradecemos ao EC, a sua família, que nos emprestou você nesse finalzinho de domingo. E nós sabemos que não estamos, né, de forma presencial e, portanto, não é possível a gente passar ao momento do passe. Mas a gente acredita na possibilidade do autopasse. Então, é nesse momento da prece final que a gente convida vocês a ter a aguinha do lado e nesse momento de fazer essa reflexão, de buscar o equilíbrio das suas energias. E como você trabalhou muito pouco essa noite, Rodrigo, a gente vai pedir mais esse carinho seu de nos conduzir em prece final. Com prazer. Então, vamos lá? Vamos lá, então. É com os nossos corações ainda conectados, Senhor, nos teus ensinamentos, na tua amorosidade, que é sempre abundante. Possamos, Senhor, a cada dia, a cada dificuldade, a cada vitória, beber dessa fonte viva, dessa água limpa que é do teu Evangelho, e tirar daí as forças para enfrentarmos as nossas sombras, as nossas vergonhas, constrangimentos, alcançar, enfim, Senhor, o bom senso do que seja necessário, supérfluo na nossa vida, para que possamos seguir com a nossa vida um pouco mais leve, possamos buscar o que é simples, o que é essencial para nós e para a nossa família, para os nossos amores. Abençoe, Senhor, de todo o nosso coração essa casa que nos abriga, mesmo virtualmente neste momento, que é a casa do João, desse apóstolo que é também um exemplo de amorosidade, que
a partir do seu coração tão fraterno, possa entrar em cada lar, em cada coração que está aqui conectado e necessitado dessa amorosidade, essa luz, entrar essa luz e fazer morada nas nossas vidas. Senhor, a nossa saudade de Ti é enorme. Então, fique conosco. Fique conosco neste momento. Fique conosco nas nossas dores, nas nossas alegrias. Fique conosco, Senhor, como Tu prometeste, até a última ovelha ser resgatada. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigada, Rodrigo. Meus amigos, na próxima semana nós teremos conosco o Wilson Ayub com o tema Encontro Consigo Mesmo. O Wilson Ayub vai representar aqui a AMES Espírito Santo. Vou pedir a vocês agora que abram as câmeras, aqueles que quiserem, lógico, que a gente possa nos despedir aqui com carinho.